Oi, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Portugal por Elas. Elas quem? 4 brasileiras que mudaram para Portugal, trazendo na bagagem experiências de vida completamente diferentes. A ideia é você perceber qual delas, qual história você conecta mais e com isso te ajudar a trilhar o caminho da sua jornada até Portugal. Deixa eu apresentar para vocês quem são essas pessoas. Bia Figueiredo, aluna da Jornada Portugal da turma 3.0, tem um background profissional na área de atendimento no Brasil, mudou para Portugal com o marido, aposentado, e 2 meninas, a mãe com 78 anos e a sogra com 92 anos. Então, olha que é uma bagagem completamente diferente. Catherine Arnaud, conhecida também como Caterine, mudou para Portugal com uma história também diferente. Veio do Rio de Janeiro, uma nutricionista que trabalhou muitos anos na área comercial, uma filha de 19 anos fazendo faculdade na França e um temporão de 7 anos de idade. A mãe, com 75, e o marido ficou no Brasil. Na verdade, o marido vem e volta. Tatiana Cola mudou dos Estados Unidos. Assim, imagina, né? Para nós brasileiros, o sonho americano, meu Deus, ela saiu dos Estados Unidos para morar em Portugal. Verdade. Saiu dos Estados Unidos, ela, marido, 2 adolescentes, um de 13 e 14, que inclusive, se você perdeu o último podcast, você tem que assistir, porque nós falamos exatamente sobre isso, como é mudar para Portugal com filhos. E hoje, o tema é um pouco diferente, mas é extremamente angustiante, importante para quem está no Brasil e vai mudar com idosos, né? Se você está me conhecendo agora, eu mudei para Portugal com a minha família. Eu, meu marido, meus 2 filhos, Valentina e João Pedro, que são gêmeos, tinham 5 anos, mas eu vim com a minha mãe. Com uma particularidade, uma coisa muito assim diferente. A minha mãe tinha um câncer já há muitos anos, quando esse câncer tinha várias recidivas, e quando nós estávamos mudando para cá, mais ou menos 15 dias antes, o câncer, a gente fazendo uma bateria de exames para mudar, isso é uma coisa que é imprescindível para você que está aí no Brasil. Antes de você mudar, faça uma bateria de exames em todo mundo, porque tem inúmeros casos de jornadeiros, de amigos, de seguidores, que na hora que estão fazendo esses exames, opa, pimba, descobre alguma coisa, e é muito mais fácil, mais rápido, até mais confortável emocionalmente você fazer aí no Brasil, onde você tem toda a sua rede, seus amigos, já tem seu plano de saúde, já tem a tua estrutura montada, né? Mas quando nós estávamos mudando para cá, nós fomos fazer exatamente essa revisão na minha mãe e o câncer tinha voltado. Então foi aquele corre, né? Vai, não vai, vamos. E a gente se estruturou rapidamente para nós chegarmos aqui e ela já entrar, assim, trocar pneu com o carro andando, né? A gente chegar e ela começar a quimioterapia, na verdade quimioterapia não, passar por todo o processo aqui em Portugal de novo, com o clínico geral, mostrar o histórico do Brasil, mas já começar tratando. Então é uma particularidade que cada uma tem uma história aqui com seus idosos, né? Começando por você, Bia, eu quero que você conte um pouco da sua experiência. Falar das minhas meninas. Pois é. Fala um pouco pra gente, você tem 2, né? Tenho 2. Sempre que eu falo meninas, pergunto se são minhas filhas, mas por acaso não, são as filhas idosas, né? A minha mãe e a minha sogra. Minha sogra é portuguesa, então ela veio pra cá já voltando pra terra dela, né? E a minha mãe, que foi mais difícil o processo dela de querer vir, porque morava sozinha no com a Brasil. minha também, Bia. A minha foi bem difícil. A sua quis vir? A minha quis. Era a primeira na fila de querer vir. Mentira, porque ela morava sozinha e de repente assim, vai cair aqui no universo de morar com a gente. Aí a gente Isso é a sua sogra, você tá falando? Minha mãe. Ah, sua mãe. A minha sogra morava só. Minha mãe morava só. Minha sogra com cuidadoras 24 horas, revezando, na casinha dela. E com o tempo a gente foi percebendo que era importante trazê-la. Então ela ficou um tempo lá em casa, já com as cuidadoras em casa. Minha mãe na casa dela. Quando veio essa história, o planejamento, achei a Paty, aquela história toda que eu já contei, vamos começar a fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo em casa antes da gente ir para ver se isso vai funcionar bem, porque vai que a dinâmica da família, todo mundo é muito grande, né? Duas mãe, pessoas, sogra, gente, como é que esse entendimento entre elas isso que eu ia te perguntar, entre elas dá certo? Super certo. Ai, que bom. Mas a gente fez esse insight, como é que isso ia funcionar. E aí veio o Covid. Nesse meio do caminho, nós estávamos aqui, tínhamos vindo com a minha sogra para
passear por aqui, ficar um pouco com ela. Voltamos e fomos para buscar minha mãe. E a Covid chegou. E aí ficamos em casa todo mundo. Aí foi aquele processo Covid, nós todos. Adaptação. E que foi ótimo, sabia? Para nós funcionou bem, porque a gente precisava fazer esse test drive, assim. Ainda bem que foi lá o test drive, né? Imagina fazer aqui. E a minha mãe se adaptar, a minha sogra. O início foi complicado, mas depois todo mundo se achou e... Aí vamos mudar para Portugal. Começa o processo de desfazer as casas. Era isso que eu queria falar. A mudança do idoso, ela tem um estágio lá no Brasil. O estágio, pelo menos o meu, chegando perto, e o estágio quando chega aqui. Né? Que são Tem 3 fases completamente diferentes. A raiz é muito maior, né? A raiz do idoso é muito mais... Como é que foi? Muito mais... A sua sogra é mais velha, foi mais difícil ou foi mais... E é portuguesa? É portuguesa. Com qual das duas foi mais difícil? Então, a mudança com a minha sogra não foi tão difícil. Até porque tinha que ser. Meu marido é filho único, é o que é, tem que ser. Agora a minha mãe morava na casa dela, e tá assim, vou tirar minha mãe da casa dela e trazer ela para nossa casa. E quando falou Portugal, ela, Portugal, frio, não vou, igual nem pensar. E eu não vou dar certo, eu tenho problema de pulmão. E aí eu lembrei que você falou de sempre, você falava isso na jornada sempre, olha, faça uma bateria de exames, eu fiz todo mundo fazer os exames todos antes. E ela dizia, não, eu não vou ficar, vou passar mal. Vamos no pneumologista, vamos em todos os istas para ver, respiratório e tal. Não, olha, o que você tem é super tranquilo. Quando tiver o frio, você tem que fazer nebulização, como qualquer criança vai. Não tinha nada, assim, gravíssimo, né? Que ela não queria mesmo, era a forma dela de resistir um pouco, né? E no final, muito difícil, não tinha. E para desfazer as coisas? Eu vim com 23 malas, porque imagina, você fazer o idoso desapegar das coisas é difícil, até selecionar o que traz, o que foi não a parte traz. mais difícil com a minha mãe. E vender as roupinhas dela. Difícil. Vendeu? Sim, sabe por quê? As roupas de verão. Eu dizia, mãe, pra que você vai levar essas blusinhas? Você não vai usar lá. Isso aqui é muito nosso aqui do Rio de Janeiro. E ela, tá bom. Aí depois eu descobri um site que eu até dou sugestão quando eu converso com as pessoas. Olha, entra, porque é um site que você manda as roupas, eles catalogam. Sim, hoje tem um catálogo monte, das roupas, vendem tudo. Foi super fácil. Você sabe que eu tenho ainda a casa do caseiro lá, cheia de minha coisas. casa no Brasil, é uma casa de 2 quartos, ela tá cheia de caixa de coisas da minha mãe. É mesmo? Cheia de caixas. A minha mãe, se vocês não sabem, a minha mãe faleceu ano passado, eu falei isso no começo do vídeo, mas eu ainda tenho. Porque no meu caso, eu lembro de eu falando com você, falando nesse processo, a gente falando por telefone. No meu caso, eu realmente tive que fazer, porque eu tinha uma paranoia que se a minha mãe entristecesse... Você voltaria. Não, se a minha mãe entristecesse, a imunidade dela baixava e o câncer ia avançar mais ainda. Então eu tinha sempre essa paranoia, eu não posso deixar ela desestabilizar emocionalmente. Então, quando eu vi ela entristecendo, a vizinha me ligou, dizendo que encontrou ela sentada, desorientada, com a porta de casa aberta, sentada, chorando e falando, vou ter que deixar as minhas coisas, tudo que eu... Quando a vizinha dela me ligou, falou, Paty, não tá dando pra ela. Eu corri, fui pra casa dela e falei, mãe, a gente tomou uma decisão. A gente vai pra ficar só um tempo. Só alguns meses e ver como é que é. Quando eu tirei o peso do pra sempre, falei, não vamos desfazer de nada. Vamos guardar tudo. É uma boa tática. Vamos guardar tudo. Boa tática. Aí peguei, comecei a empacotar o que a gente não ia levar e deu uma casa de 2 quartos, de tantas caixas com as coisas dela. Minha mãe guarda, eu tenho aqui que eu trouxe para Portugal roupa de quando eu tinha 2 anos de idade. Que a Valentina usa, escrito Patrícia, vestidinho meio da escola, calcinha, tudo. Querida. Eu me sinto até mãe, assim, péssima mãe, porque eu não guardo nada das crianças. Eu não tem nem espaço aqui para guardar. Eu tenho 2 roupinhas. Eu guardo, As roupinhas de recém-nascido eu tenho. Eu tenho uma mala só. Mas isso para ela foi muito libertador. Ela saber que não era para sempre. É como se ela tivesse tirado um peso, né? Eu falei, mãe, vamos deixar o seu apartamento alugado. Tudo vai continuar rodando, a gente vai guardar tudo, eu não vou me desfazer de nada, porque
desfazer das coisas dela para dar, ou para vender, isso aqui era o complicado. E o peso do pra sempre é muito difícil. Não, pegar as fotos. Ai, eu lembro as fotos, a minha mãe dizia, e as minhas fotos? As caixas de fotos. Eu falei, olha só, seleciona algumas pra gente levar, porque isso é muito pesado. Eu aluguei uma garagem com o que sobrou. Ali na Barra tem aquele self-storage. Aluguei 2, bem grandes. Coloquei dos móveis que a gente não desfez, nem nada, e essas coisas. Eu falei, depois eu venho e vou levando aos poucos. Lógico. E assim que a gente foi fazendo para amenizar um pouco. E eu não usei essa sua tática, acho que até porque eu ia desfazer do apartamento dela para alugar. A gente deixou tudo alugado, já preparado. Então, não tinha o que fazer mesmo. Não tinha escolha ali. Mas eu disse pra ela, eu tenho 2 irmãos, né, que são gêmeos. Eu disse, mãe, fica aqui com eles. Quando você se sentir mais pronta, segura, você né? vai. Não, vou com você. Ai, vou que com bom. você, vou com você, não vou ficar aqui, não vou ficar. E ela veio. Mas Pra isso mim que vocês não era estão nem falando... uma cogitação deixar minha É assim, vocês estão falando muito do pré, né? Então, Do como pré. que foi vir? Como que é a vida delas aqui? E como é que foi a vida da sua mãe aqui? Então, o pré foi muito mais marcante do que o pós. O pós tá... Porque chegou aqui, elas foram O pós embora. tá caminhando, o pós tá caminhando, no caso da minha, né? Acho que da sua também um pouco. A minha mãe, o mais difícil foi arrancar ela de lá. Foi muito, assim, emocionalmente que eu achei. E tanto que eu não tinha nem tempo de me preocupar com as crianças. Entende? Não tinha tempo. A doença tinha voltado, eu tinha que tratar daquilo, tinha que chegar aqui, ver médico. Eu não tinha nem tempo de olhar para as crianças e pensar que eles tinham algum problema. Não tinha, não cabia no meu roadmap diário, sabe? Mas assim, o problema da minha mãe foi lá. Quando ela chegou aqui, o que nós fizemos? A estratégia que a gente usou com ela foi, olha que incrível, vamos conhecer tudo, Vamos mãe! passear. Foram passear. Gente, a gente passeava. Não Isso parava foi nem um ótimo, dia. isso foi A gente ótimo, viajava né? para todos os lugares, enfiava ela dentro do carro, vambora. Então ela tinha aquele encantamento de estar na Europa. Que legal. Né? De abrir os De horizontes abrir, dela, né? De conhecer tantos lugares da forma íntima, né? Porque quando a gente está no Brasil, que a gente vem viajar para cá, a gente não conhece intimamente. É verdade. Né? A gente conhece assim com aquele olhar de turista. Aqui ela teve a chance dela olhar intimamente. E olha que cada coisa, eu não lugar. pude fazer isso, porque a gente estava no Covid. É verdade. Nossa. Então nós ficamos saímos de uma casa para uma outra casa num outro continente. Só. No E com uma dinâmica de todo mundo junto. E no frio, que delícia. Eu não fui. Então foi assim um punk, assim, no início. Eu dizia pra ela, pega, vai embora, não tem problema nenhum e tudo mais. Mas ela quis ficar. Ai, que bom. E hoje, assim, a gente percebe que teve uma evolução. Hoje ela já sai sozinha. Porque eu acho que é isso que eu dizia pra ela. Lá você vai ter liberdade, você vai poder sair, você vai poder pegar seu ônibus, ir pra onde você quiser. Agora, sua mãe é muito inteira. Sua Minha mãe é muito, inteira, ela não parece muito inteira. que A mãe tem dela idade. É tipo a sua, A minha assim, mãe sabe? sem doença. É muito inteira, é muito agilizada, é safa. muito rápida, né? Safa. E aí, assim, ela demorou para se enturmar. Ela é muito na dela também, assim, né? Então isso também é o perfil, né? Cada uma tem um perfil. Mas aí agora ela já conseguiu fazer excursões aqui. Com Gente, grupo de façam. onde? Ela Excursão achou de na idosos? internet um grupo no Facebook, que lá bacana. em Gaia, e se inscreveu. Isso é a coisa de viver num país que você não tem medo. Mas No eu Brasil fui eu ser nunca assim, ia deixar minha Não, mãe. nem eu. Nunca. Minha Mas mãe fui não ia nem no deixar mercado ela. sozinha mais. Ela Eu foi tinha medo. assim, eu vou te levar. Ela, não, pegou, mãe, eu faço questão. Eu quero ver seus Ah, amiguinhos. mentira, você levou quero ver seus ela pra amiguinhos. festa. 7h30 da manhã, eu lá levando ela, lá saiu o ônibus ali perto do Corte Inglês, Olha. em Gaia, né? Aí eu tô olhando umas senhoras chegando, umas senhoras distintas, se arrumadas, outras normal, umas senhoras de todos os perfis. E eu assim, que barato, eu achei um barato. Eu parei o carro, desci com ela. Ai, vocês estão nesse ônibus? Ah, não, você é da onde? Já fui socializando a minha mãe ali. Ai, minha mãe e tal. Falei, mãe, tô indo, fui. E aí, como é que tá no ônibus? E ela falou, adorei, foi muito bom. Ai, que bom. E assim, já arrumou 3 amigas, já tomou chá na casa de uma amiga. É assim. Tá Aos indo. poucos É ela recomeçar indo. também, né? É um recomeçar Tá muito indo. grande E a pra sua ele, mãe, né? Catê? A minha mãe, ela sempre quis vir, né? Desde quando a Duda falou, eu vou estudar fora, minha mãe falou, eu vou te acompanhar. Que fofa. Porque a gente tinha perdido o meu pai, tinha 5 anos, e ela viveu assim, minha mãe sempre trabalhou muito, e nos últimos anos, assim, que meu pai estava muito doente, ela viveu muito em função dele. Então, quando aquela fase passou, ela falou assim, agora é a vez
de eu viver a minha vida. Agora é a minha finalmente, vez. assim. Tipo, eu já tenho minha filha, eu já tenho neto grande. Agora é a minha vez de eu fazer o que eu quero. Que legal ela pensar Porque assim. ela falou assim, a gente sempre vive em função do outro, né? É o filho, depois o filho casa, é o marido, aí o neto. Então ela queria viver essa experiência. Quando eu decidi que ia vir juntos, com elas, né? Aí a gente falou, então já vamos alugar um apartamento só, porque a gente não sabia, vamos ver se a gente se adapta. Sim. E foi tudo bem no início, né? Mas a minha mãe, assim, ela é extremamente dinâmica e ela tem uma rotina dela. Então, vocês percebem que ela vivia muito com meu pai, eles tinham a rotina deles. Quando meu pai faleceu, ela ficou 5 anos sozinha. A gente morava no mesmo condomínio, mas em apartamentos separados. E aí a gente foi morar num apartamento junto. Então, assim, existe conflito. Claro não sim, existe, porque ela tem toda uma metódica, né? Tudo do jeito dela. Tudo do jeito dela. E você volta a ser filho, né? Você volta a ser filha na sua casa, fala, eu imagino. Você não faz nada que eu te ensinei direito, você não sabe nada direito, enfim. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é aquela pessoa que ela faz as coisas dela, sempre fez. Né? Então, ela acorda, ela vai pra yoga todo dia. Ai, que legal. Mesmo aqui já chegou, já tá tudo normal. Não, primeira semana que ela chegou, ela falou assim, tem que achar uma yoga. Não posso ficar sem minha yoga. 75. Não posso ficar sem minha yoga, porque eu tenho que manter a minha forma. E a minha mãe é muito inteira pra idade dela, né? E aí, foi fazer a yoga, só que depois ela começou, eu preciso fazer alguma coisa pra movimentar a minha vida. Então, assim, ela quis ir um pouco através da religião, né? Legal. Que ela é espírita kardecista, então ela queria ir através da religião. Minha mãe tentou buscar, mas não achou. Mas não aqui, achou? não, é porque aqui em Portugal ainda está bem devagar essa questão. Você tem centros muito pequenininhos. E ela era uma pessoa que palestrava, que era evangelizadora. Então ela começou a sentir falta disso. Mas aí Acho foi. que eu vou botar minha mãe no Aí ela começou, porque o objetivo dela, vou para a Europa e vou viajar, vou curtir. Só que falta o quê? A companhia. Sim. Aí a mesma coisa que a minha mãe sente falta. Aí acabou que veio uma amiga dela, veio uma segunda amiga. Aí essa amiga tinha mais amigos. Aí ela conseguiu um grupo por Zoom que estuda só espiritualidade, então elas se reúnem para estudar só a espiritualidade. Bacana. Aí um dia, quando ela foi para o Brasil, ela pegou um Uber, que era uma mulher, uma portuguesa, que elas se identificaram. Ficaram amigas. Essa mulher, ela tem 500 mil eventos por Portugal, ela chama minha mãe para todos os eventos. Teatro. Que legal. Ela foi essa semana ver um filme mudo, na Câmara de Lisboa. Legal. Enfim, vai em festas, vai no cassino. E então ela tem esse grupo. Então, ela nunca tinha pensado nisso. Aí veio uma amiga do Brasil que tinha outras amigas aqui em Portugal, porque tem muita gente que faz isso, né? Vem, passa meses aqui e volta. Tem. E aí, as amigas querendo que a minha mãe entrasse no Tinder. Ah, não, mentira. Juro por Deus. Vamos entrar no... Zeli, você tem que entrar no Tinder, porque aqui Só o Tinder é comum para os idosos, porque querem amigos. Não é um cunho... Né? Companhia. Não é um cunho... Eu tenho que amoroso. falar pra minha mãe e falar com a sua mãe de novo. Não é um cunho romântico, é um cunho assim. Pessoas que também estão sozinhas e querem passear juntos. Legal. Então, assim, aí ela falou, mas eu não tenho coragem, não sei o quê. Mas as amigas têm Tinder e ela já conheceu vários. O quê? Sério? Eles têm amigos do Tinder e vão para Algarve juntos e marcam cafés da manhã, almoço. E vai a gente pensar no Brasil, botar as nossas mães é isso que elas... As amigas... Não. E a segurança é delas. Isso. Você tá entendendo? Vai ser um golpe, a gente acha que vai ser um golpe. Você tá entendendo? Traz o dinheiro tanto que as amigas brasileiras que vêm passar 6 meses e voltam, elas falam assim, no Brasil,
Brasil eu não faço. Pois. Mas aqui a gente tem muito amigo do Tinder meu português. Deus. Isso foi ótimo. Até gente. porque é um país de idosos, né? Você vê muito idoso Não tem na a mesma rua. conotação. Não tem. Não tem nada a ver com envolvimento amoroso. É uma entendi, coisa de entendi. companhia. Pode ser que seja, vai. Entendi. Pode Não, ser que pode eventualmente... até que sabe? eventualmente. Poxa, ela tá viva. Tá viva. Aí nisso ela começou a despertar assim, porque a gente tinha um carro, aí ela falou, agora eu vou comprar meu carro, porque eu quero ficar independente de você, para quando você só esperando quando você não, eu quero meu carro. Então Mas ela a minha pegou, mãe não dirige mais. aí ela comprou, entrou na fila para comprar um carro elétrico fofa. de 2 lugares. Ela falou assim, você agora é egoísta, só vai andar eu e mais uma pessoa. Não quero saber de ter que carregar ninguém mais para lá e para cá. Agora é minha vez. Querida. Então assim, e ela tá só querendo melhorar essa questão de viagem, né? Aproveitar. Ela falou assim, a gente o que me resta? Quantos anos eu vou viver ainda? Uns 15 mais? Então ela falou assim, eu tenho que viver isso ao máximo. Eu já trabalhei a minha vida inteira. Agora tá na hora de eu fazer o que eu quero. Né? Eu acho que assim, a minha mãe sofreu muito também porque ela trabalhava. E aí essa ruptura do trabalho, mais da difícil, independência né? dela foi bem difícil. Elas né? passaram algum preconceito, alguma situação Não, difícil eu acho por que aqui- Como é que Mãe vocês nunca. veem Portugal para os idosos? Ah, eu No acho sentido do que o país maravilhoso. oferece, enfim. Como é que vocês veem isso? Olha, a gente vê que, assim, as câmeras, elas fazem Fazem muito coisas- projeto. Você tem dentro das câmeras, assim, vários cursos para idosos que Não, você eu recebo pode até hoje fazer. SMS chamando minha mãe para... Vacinar. Não, para ir para aula de ginástica, É. para Ah, que aula de bacana. computação. Isso. Agora, quando chega o verão, então, vamos começar a nossa academia do lado na praia, na praça. Olha, eu moro isso em tem Gaia, a muito. Câmara As de câmaras são Gaia muito ativas aqui. tem lá a Universidade Sênior, tem tudo, É, eles tem podem tudo escolher mesmo. um cardápio Outra, de eles coisas. têm entrada para quem quer estudar Sim. nas universidades, Tem uma entrada universidade do especial idoso, para o gente. Aqui idoso, você sabe que tem universidade que do idoso. eles dão toda a oportunidade. Você vê que nos muito mercados, legal. quem quer trabalhar, idoso Não trabalha. tem limite. Não tem limite. E eu sou muito fã dessa independência, a independência que o deles idoso aqui. tem aqui, até por conta da não violência. Pois, então ele pois. tem essa liberdade de Integra, pegar né? O o idoso no transporte. Brasil é assim, é imã. Ele é acuado Ele também, é acuado, né? Ele é assim, ele é mais frágil, porque é mais fácil, mais, é uma presa muito mais fácil. Não, e a nossa né? cultura brasileira não é uma cultura que valoriza o idoso. Não, a gente não sempre é. viu isso. Não. Com 30 No e poucos Brasil, anos no mercado de trabalho você já tá velho. Você já Eu tá recebo velho, aqui é o muitas mensagens contrário. No Instagram assim, será que com 40 anos eu consigo trabalho? Olha que loucura, né? E Que tem uma loucura. coisa que eu acho muito do português, que os mais novos respeitam muito os A mais mãe velhos. ia comentar isso. Minha mãe saía sozinha e ela falava Muito. assim, mãe, você vai sair sozinha? Olha impressionante. só, minha mãe já estava com as pernas muito inchadas, enfim, ela saía com a bengala, saía sozinha e falava, mãe, mas você vai sozinha? Não se preocupe, porque no final eu paro, tem sempre alguém para pegar no meu braço e Ah, que atravessar belezinha. comigo. Sempre, sempre. Tem muito isso aqui. É impressionante o respeito ao idoso. Muito, é muito grande. Eu fico super tranquila. Agora, a minha preocupação, até quando a gente estava formatando toda essa vinda para cá, era a questão da saúde, né? Então, assim, a minha isso é um sogra tema. teve muitos problemas, tinha que ter um bom acompanhamento. Não, ela já chegou Aí nós passando mal. tivemos o histórico dela passando Mas mal. você fez Quando ela o seguro de chegou- saúde antes, que nem a Paty sempre fala, de fazer o... Ela é Ela é portuguesa, né? portuguesa. Ah, então, tá, eu não fiz verdade. seguro de saúde, não. Vamos na saúde pública Claro. mesmo. Eu acho que é por nada. Eu fiz depois plano de saúde aqui, depois cotamos para fazer o seguro-saúde, aí o Carlos falou, não, acho que não tem muito sentido, porque ela é atendida, Claro, gratuita, não tem nada. Agora eu faço seguro-saúde para minha mãe ir para o Brasil. Mas, o contrário. mas até tem uma coisa muito importante para a gente comentar, é que diferentemente do Brasil, o seguro-saúde para o idoso, ele não tem esse preço exorbitante Não, olha que só, no Brasil não O tem. tem. seguro Nossa, que a minha mãe muito tinha, tranquilo. quando nós chegamos aqui, eu pagava 500 euros por ano. Muito tranquilo. É óbvio que tem a coparticipação, mas eu pagava Mas 500 mesmo euros. assim, não é um absurdo. lá eu Não pagava tem. Unimed, para minha mãe era 3 mil. Pra minha mãe era quase 4 mil. Mês, sei lá. Pra minha mãe. Nossa. Não, a minha mãe era uma E olha que a minha mãe não tem impensável. doença pré-existente, É, era a minha quase também 4 não mil. tinha, não. A minha sogra, porque meu marido era da Petrobras, a gente paga pela Petrobras, mas paga também, né? Até hoje a gente paga porque não pode tirar. Mas era super tranquilo. E ela tinha sido internada assim uns 20 dias antes de viajar. Foi acontecendo tudo antes da viagem. Acho que eu falei com você, falei, parece que não querem que a gente vá, é Covid. E o voo marcava, cancelava o voo. Eu falei, não é possível. Aí uma hora eu falei, Carlos, quer saber?
vamos esperar um pouco. Foi eu falar isso, veio o voo, marcou, foi tudo certo, a gente veio. Quando na hora que a gente desencanou, porque eu acho que a gente fica tão focado. Tão tenso, né? Mas é uma mudança muito grande. Ainda mais a responsabilidade delas, né? De trazer. Imagina o peso que era trazer. Minha mãe tratava no Einstein. Pois, claro. Né? A responsabilidade, né? Referência no Brasil. Eu não conhecia a Fundação Champalimau. Então, assim, cara, a gente já estava no topo, né? Do que era o cuidado de referência. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu tô tirando ela por uma coisa que não vai dar certo? Meu Deus, se eu chego lá, ela trata e morre. Ai, que você teve um desafio a mais. Ela já tinha alguma são coisa. São várias paranoias que a gente tem quando a gente muda. Mas aí eu me lembrei na jornada, no curso que a gente fez, que você falava, faça a bateria dos exames. Tem que fazer. Eu lembro que 2 meses antes foi todo mundo pro médico. Caso elas então vieram cada uma com os envelopões. Tem que fazer. Pra isso. Agora eu queria só, pra gente finalizar, eu vou voltar na sua sogra, mas eu queria... Sua mãe teve algum episódio que usou a saúde pública? Não. Não? Que bom, graças a Deus. Agora você teve muito. Vários. A minha sogra já chegou no avião passando mal. Olha isso. Olha. No avião chegando na viagem. Síncopes dentro do voo. Minha sogra. Como síncopes? Síncope do quê? O que ela estava tendo uma úlcera hemorrágica e a gente não sabia. Ela praticamente quase morreu no voo. É igual aquela coisa de filme. Eu contei para a Patrícia, olha, senhores e senhoras, tem médico a bordo. Por acaso não tinha. Eu falei, mas nos filmes sempre tem, por que aqui não tem? Não tinha. E ela veio deitada, a gente estava na executiva deitada, foi autorizada a vir deitada. Nesses exames todos não apareceu nada? Não tinha nada, a gente fez todos os exames, nada. Então, acho que foi provocado na semana, talvez, que a gente... Eu não sei se foi sistema nervoso, aí a gente já fica achando tudo. É uma combinação. É uma mudança na vida delas também, mesmo com 90 anos. Mas aí deu tudo certo. Sim, ela foi atendida no avião, quando a gente chegou, já tinham 2 ambulâncias, já saiu dali, foi ao Hospital Santa Maria, né? Sim, aqui em Lisboa, já ficou internada. Eu fiquei, eles foram, imagina, eu chegando com a minha mãe, Bia. o Carlos, né, as nossas coisas, van, esperando tudo contratado. Imagina as 23 malas, a sogra saindo, já no Enem, vai pra onde, que lugar? Vão vocês que eu vou ficar com ela. E fiquei aqui, aí você entra, aí você tá chegando, né? Aí o hospital que eu não sabia nem por onde eu entrava. Eu me lembro que eu cheguei na emergência, tinha uma senhora que entrou, a senhora do aeroporto? Aí eu... Aí ele falou, segue ali o corredor, faixa amarela. Eu fui, lá tava ela deitadinha lá, dormindo, esperando fizeram... Já pensou todos os pensamentos? Meu Deus do céu, mudei de país, vou chegar à morte. Gente, mas a gente sempre faz isso. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Eu falei, meu Deus do céu, se isso acontecer alguma coisa agora, eu vou voltar. Não, mas não aconteceu nada. Ela fez tá lá todos os exames, foi internada. E o médico para mim, minha filha, você está no Porto, pega o trem. E vai embora, amanhã você volta. Com a maior simplicidade, porque ela vai ficar aqui, ela não vai ter alta hoje. Qualquer coisa a gente liga. Do Porto pra cá? Aí eu assim, não, eu vou esperar um pouco. Daqui a pouco sai ele e diz, não, olha, vai, ela tá bem, tá monitorada, vai embora. Calmos, né? E você calmos. Volta. E aí eu falei, não, eu vou fazer o senhor pode me dar uma atenção? Ele saiu lá, eu fiquei de plantão na saída lá dos médicos para poder falar com ele. E ele viu que eu tava ali, ele disse, mas você ainda tá aí? Já tinha 2 horas que eu tava sentada. Falei, eu só preciso falar com o senhor isso assim. Ele, não, pode ficar tranquila. Se ela melhorar, a gente vai transferir ela automaticamente lá pro Porto. Pronto, aí eu fui embora. E não deu outra. Ela saiu de ambulância pra Gaia, né? Ela foi lá pro Centro Hospitalar de Gaia, que é imenso. Ficou internada 1 semana. Nossa. Foi para casa, foi todo o processo de recuperação. Eu falei, agora vamos esperar aí o que vem, né? Que temos que pagar tudo isso. Nada. Zero. E ela hoje tem assistência em casa, por exemplo? Se acontece alguma coisa, o Estado vem e atende ela em casa? Não é bem assim. A gente, se tem alguma emergência, eles mesmos me orientaram. Eu ligo para a ambulância, o bombeiro pega e vai direto para emergência. Tá. Tranquilo. E se tem alguma situação que é um exame, ela tem consultas periódicas, né? Era de 3 em 3, depois de 4 em 4, agora está de 6 em 6. E ela está muito bem. O médico falou, tá ótima. E ela mesma tá bem. A sogra da Bia, ela parece um passarinho, né? Ela só tá velhinha. Você percebe que a máquina gastou, mas ela é muito boa. É uma vozinha. Ela é uma vozinha, calminha. E ela é calma, né? Super. Então ela vai durar 200. Ela vai durar 200 anos. Bem tratada, bem cuidada. Bem cuidada. O que eu acho que é assim, o grande dificultador aqui é aquela mão de obra que a gente fala, para limpar e tudo, também para esses cuidados, né?
Mas o centro de saúde, você procura assistência social no centro de saúde e eles têm. E eles têm porque me ofereceram para minha mãe. Com coparticipação. Com coparticipação. Claro, Não vai ser 100% do Estado, você ajuda, então dá para você dar essa assistência de um jeito muito bacana. Isso está tudo bem. A minha mãe tem consultas regulares no centro de saúde, tem as receitas médicas e eles ligam, né? Eles ligam para minha mãe. Agora foram as vacinas ligam. Todas. E minha sogra usa cadeira de roda. Então, o nosso centro de saúde é uma ladeira. E aí, assim, ela tem que vir. Eu falei, olha, não pode vir, anotem aí que eu falo para vocês. Aí agora não perguntam mais. Eles vão em casa. Da vacina. Gripe, Covid, tudo. Nesses 5 anos vivendo aqui, idoso e criança tem tudo desse país. Tem tudo mesmo. Tem tudo. E o idoso, eu acho que ainda mais, se puder. Tem tudo. Eu lembro quando a minha mãe ficou doente, aquela cama de hospital. Eu tenho lá em a casa. Médica do público vinha na minha casa. Eu lembro. Até a Fundação Champalimau, que é privada, até o custo da enfermeira para vir aqui era uma coisa assim irrisória. Irrisória quando você pensa num hospital desse porte no Brasil, num Einstein, num Sírio. Tinha que eu não quis, porque eu falei, não, se eu posso pagar, por que eu vou pegar isso do público? Mas tinha a condição de botar ela num centro de cuidados paliativos, eu que não quis. Gente para vir dar banho em casa, eu também que não quis. Que você paga, tem uma coparticipação para isso. O preço dos remédios aqui minha mãe pagava zero. O remédio dela, do câncer, do Alaparibe, que aqui tinha um outro nome, que graças a Deus já esqueci, custava 8 mil euros por mês. Fora os remédios da pressão, valsartana, que ela tomava. Assim, é praticamente zero. Olha. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é espetacular aqui, que é a dignidade do envelhecimento. Né? Porque é o que eu digo sempre, a gente não vai voltar. Não. Infelizmente, não. Então, é a dignidade de você envelhecer num país onde você não se sente tão diferente. Você não é mais um, né? Você não é excluído profissionalmente. Você, durante muito tempo, você tem muito mais tempo de vida útil, né, profissional. A sua independência, você vê a quantidade de idosos que moram aqui sozinhos. Em suas casas com 90 e poucos anos. Muitos. Isso é uma coisa assim que me dá muita tranquilidade em relação ao futuro. É claro. Acho que a dica a segurança, é se né? preparar, é trazer os exames, é chegar aqui, correr atrás do seu número de utente, buscar o seu centro de saúde. Quando você tem isso arrumado, isso demora um pouquinho no início, mas depois que isso está pronto, tudo flui, né? Tudo funciona. E você envelhece realmente com dignidade. Esse foi um ponto, assim, até pra gente que veio sem idoso, quando a gente sentou e fez todas as nossas contas, tá? Então a gente agora vai se aposentar nos Estados Unidos. A gente falou, quanto que isso vai custar? Porque que tipo de idoso que eu vou ser nos Estados Unidos? Exatamente. E eu falei, saúde, impensável. A conta não fecha. Impensável. E aqui, deu algum problema grave, é público. É público. E é muito mais digno. Você tem o privado por um conforto ou outro ali, de ter uma especialidade que você quer ir mais rápido. Uma coisa mais assim, mas o tratamento da minha mãe, eu diria para vocês que, tirando a parte da Fundação Champalimau, todo o resto, toda a manutenção dela, né? A periodicidade de ir ao médico do cardiologista, não sei, tudo isso foi feito no público. A médica de família chegava, Dona Silene, como é que a senhora tá? Chamava ela pelo nome. Cara, então assim, isso é de fato uma mudança. É claro, muito, é um conforto grande. que a gente tem, saber que vai poder contar. É super tranquilo. Eu acho que funciona bem. Meninas, Portugal por elas. Estão vendo? 4 histórias completamente diferentes. A Tati não tem a experiência do idoso, mas olha no futuro, porque vai ficar mais. Não vai ficar agora gatosa, não vai ficar mais. Exatamente, gatosa. Não vai ter jeito. Catherine. A Bia, a minha também, a minha experiência com a minha mãe, enfim. O objetivo é você perceber, primeiro, tranquilizar o coração. O idoso aqui tem muita assistência. E eu lembro, só pra gente finalizar, a minha mãe, ela se via nas ruas muitas vezes, né? Porque tem tantos idosos nas ruas que ela não se sentia sozinha, né? Sozinha. Sim, você só tem eu. Representatividade. Ela ia no mercado aqui na frente, falava, cara, minha mãe tá demorando. Aí eu ligava pro mercado, pro Marco. Marco, tudo bem? É um brasileiro. Marco, você
Mãe, teve, ela tá aqui fora conversando. Tinha ela e mais 3 velhinhos que ficavam ali horas conversando. Ela se achava. Né? Ela não sentia assim numa multidão. Aí posso só contar uma coisa rápida? País de idosos. Paty, antes da gente terminar. Em frente onde eu moro tem uma pracinha, que tem, por acaso, tem um lar de idosos do outro lado da rua, assim, numa pracinha. E tem uns banquinhos, eles saem. Ficam tudo ficam sentadinhos ali a conversar. Aí quando você passa aí, eles olham assim, eu paro. A senhora tá boa? Eles adoram. Claro, gente, é muito fofo. Eu é muito adoro. bonitinho, né? Eles ficam sentadinhos nas praças e não tem medo, porque é seguro, então eles podem ficar ali. Né? Mesmo. É isso aí, queridos. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência assistindo aqui Portugal com Elas. E até o próximo episódio. Agora, antes, você deixou aqui o seu like, o seu comentário, deixa porque pra gente é muito importante. E se você não segue a gente ainda no Instagram, para tudo! Tá aqui embaixo, ó. Vou mudar para Portugal. Eu te espero lá. Um beijo e até o próximo Portugal por Elas.